Graças a Deus, irmãos. Estou aqui dando uma volta de carro e convidando vocês a bater um papo, a dividir com vocês algumas coisas que eu creio que é importante para o nosso crescimento espiritual. Uma coisa curiosa que eu estava refletindo, e algo que eu aprendi inclusive com a base, foi que a Bíblia deixa muito claro que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriará. E a gente sempre procurou ensinar que as pessoas devem entregar para Deus, quer seja o seu tempo, o seu talento, as suas habilidades, as suas ofertas. Elas têm que ser fundamentadas no amor e na gratidão. Gratidão eu tenho visto na minha vida, na minha experiência de vida, na minha jornada cristã de 15 anos, servindo a Deus em tempo integral, vivendo pela fé, que gratidão é uma palavra que a gente fala muito, mas pratica muito pouco. Muitas pessoas, que sei lá, de certa forma direta ou indireta, foram acolhidas, foram ajudadas, foram auxiliadas, ou pelo Daniel, ou pelo Ministério Guerreiros da Luz. Muitas dessas pessoas, quando elas deixam de receber aquilo que elas estão recebendo, simplesmente seguem o caminho e é muito mais fácil ser ingrato. Então nós vemos que essa ingratidão ela também se reporta a Deus. São poucas as pessoas, tá passando umas motos aqui no maior pau, poucas as pessoas que têm essa gratidão genuína no coração, de, puxa, eu amo a Deus, então vou dar o melhor. E a gente tem que resgatar esse valor de gratidão por Deus. E também o amor. Se o amor de quase todos se esfriará, significa que estamos vivendo um tempo da história que o nosso amor já está frio, E se a medida do nosso amor é pautada por aquilo que a gente entrega para Deus, quer seja na nossa oferta voluntária, quer seja no seu tempo, no talento, na sua dedicação à obra de Deus, nós vemos que esse investimento na obra é pífio, é quase que desprezível. As pessoas hoje elas só buscam o poder e buscam o dinheiro, né? Dinheiro, poder e fama. Na verdade, essa tríade. E refletindo sobre isso, eu lembrei que essa era o principal atrativo do satanismo. Quando eu servi a organização satânica dos 17 aos 25 anos de idade, o grande atrativo do satanismo, da irmandade, era justamente de oferecer a você poder, dinheiro, e fama era opcional, né? Mas o dinheiro e o poder eram duas coisas, dois pilares que afagavam o ego das pessoas, e era aquilo que eles buscavam no satanismo, na irmandade. Interessante que ao longo do período que eu servi ao engano, nunca ninguém pregou para mim. Muito ao contrário, a visão que eu tinha dos crentes, dos cristãos, era uma visão já bastante deformada, era uma visão contaminada, porque os poucos crentes que eu tinha à minha volta, e eu pude contemplar o seu sistema de vida, eu vi que eles não viviam aquilo que eles pregavam. Então, no meu entendimento, eles eram pessoas falsas, não eram modelos para que eu me espelhasse, para que eu fosse seguir. E eu continuei seguindo a jornada dentro do satanismo. Então ninguém pregou para mim, ninguém me apontou o caminho, simplesmente foi uma experiência íntima que eu tive com Deus, com Jesus, que me fez enxergar aquilo que até então o diabo tinha me cegado. Jesus, de certa maneira, fez comigo, fazendo aqui uma analogia, como fez com Paulo. Num dado momento me deixou cego, eu estava completamente cego, eu não via Deus, eu não via Jesus, eu só via a irmandade, o satanismo, porque lá tinha acolhimento, lá tinha unidade, lá a luta de um era a luta de todos, a tristeza de um era a tristeza de todos, todo mundo se ajudava. É assim na maçonaria, é assim na comunidade judaica, é assim entre os muçulmanos, eles se ajudam. E assim também era no satanismo. Então, num dado momento, Deus me proporcionou uma experiência muito íntima com Ele, muito íntima com Jesus. E essa experiência íntima me levou aos pés da cruz, me fez enxergar aquilo que eu não estava vendo, me abriu os olhos.
tirou as escamas. E eu percebi que aquele sistema ao qual eu fazia parte era um sistema mentiroso, cujas verdades eram deformadas, cujos valores eram distorcidos, e aquilo nunca ia remeter paz ao meu coração, nunca ia trazer aquela vida e abundância que Jesus nos promete. Aí eu me converto e estou dentro da igreja. E na igreja, quando eu comecei a caminhar a minha jornada cristã, eu imaginei a mesma coisa. Puxa vida, encontrei um grupo que é unido, um grupo que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram, que soma as forças, que divide os fardos, um grupo que está unido dentro do mesmo propósito, que é o amor. No entanto, com o passar da jornada, eu fui percebendo que esse amor, ele é muito comentado nos altares, ele é bastante falado, mas é pouco vivido. A igreja que prega o amor, ela não vive o amor. A igreja que prega o perdão, não vive o perdão. E eu vi isso inúmeras vezes na minha vida. Eu comecei a perceber que o cristianismo estava fundamentado nos mesmos pilares, o cristianismo contaminado, o cristianismo dos dias de hoje, contaminado. Não estou falando do verdadeiro cristianismo, dos verdadeiros preceitos cristãos, mas a igreja, o sistema religioso, eclesiástico do século XXI, ele já estava contaminado. E o reflexo dessa contaminação ia de encontro ao mesmo modelo que eu encontrei no satanismo, por mais paradoxal que seja. Ou seja, os crentes, eles buscam poder e buscam dinheiro. Em alguns casos buscam também a fama. Eu vi esses dias um depoimento de um rapaz, que ele era um cantor de uma banda, era bastante conhecido, era famoso, e ele saiu dos palcos para os púlpitos. E ele deu um depoimento que eu achei muito interessante. Ele falou que tem muita gente que está nos púlpitos e quer sair do púlpito e ir para o palco. Então eu comecei a ver essa vaidade no meio gospel, eu comecei a observar esse desejo pelo poder, pela fama, pelo dinheiro. Ou seja, o mesmo modelo satânico entrou dentro da igreja, porque a motivação dos corações é a mesma. A motivação é a mesma. E por algo assim tremendo que Deus fez na minha vida, e fruto também das oportunidades que Deus me concedeu na sua graça, de visitar igrejas por todo o Brasil, de ministrar a sua palavra, de ensinar os seminários, de ministrar em congressos, em cultos, eu acabei encontrando, evidentemente, me deparei muitas vezes com as feridas do corpo de Cristo, encontrei pessoas corruptas, pessoas que me enganaram, que me traíram, que me roubaram e que desdenharam de Deus, desprezaram os preceitos de Cristo, mas eu também encontrei homens e mulheres segundo o coração de Deus. Encontrei pessoas que prezam os preceitos de Cristo, que procuram viver esses preceitos. E isso aos poucos foi me abrindo os olhos. E eu tive uma experiência com Jesus que me renovou. Uma experiência íntima com Ele. Ou seja, Jesus me libertou pela segunda vez. Primeira vez do satanismo e segunda vez Jesus me libertou do sistema corrompido da igreja. E por um momento eu cheguei a acreditar que era o modelo certo. E na melhor das tentativas, pautado por uma direção de Deus, eu procurei então colocar um tijolinho para edificar vidas através dos cultos, das palavras que a gente passou a postar na internet, a elucidar a verdade àquelas pessoas que estão já aculturadas na mentira. E eu percebi como é difícil você quebrar essa casca. Quantas pessoas estão cegas, quantas pessoas estão dentro da igreja e ainda não provaram do amor, do perdão, da graça e nem expressam a sua verdadeira gratidão a Deus. Então eu queria que você pensasse nesse sentido, que Deus pudesse conceder para você a mesma experiência que Ele concedeu a mim, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, que você orasse e pedisse que Jesus lhe desse uma experiência íntima com Ele, uma experiência verdadeira com Ele, uma experiência onde você pudesse sentir o perfume de Cristo, pudesse perceber o amor de Deus pela sua vida, e isso gerasse no seu coração uma gratidão, um amor, um desejo tão grande de servir a esse Deus, que você de fato pudesse fazer suas as palavras de Paulo: meu viver é Cristo, a morte é lucro. Então essa é a mensagem que eu queria deixar ao seu coração, que você refletisse a esse respeito e
estender também o convite para que você possa acessar o nosso site, né? A gente vai colocar uma tarja aqui embaixo e dê uma olhada nos nossos vídeos. São vídeos de conhecimento, são vídeos que possuem um alimento sólido para a sua vida, são vídeos que vão trazer edificação. E olha, queridos, eu pago um preço muito alto, vocês não têm ideia do quanto. Eu e minha família temos pago um preço muito alto por ensinar a vocês a verdade, por apontar o caminho. Eu tenho sentido na minha carne, na minha vida, a dor dos cravos muitas vezes, o peso da cruz muitas vezes, o desprezo, os julgamentos, aquelas coisas que Jesus sentiu, exponencialmente muito maior do que nós, evidente, nós não somos maiores que o Mestre, mas Jesus, ele foi desprezado, ele foi escarnecido, ele foi zombado, diziam que ele tinha parte com Beelzebul, o povo duvidava dele, e ele só estava ensinando o amor, ele só estava ensinando a união, ele só estava ensinando o perdão, e ele procurou ensinar isso de maneira prática, vivendo esses valores. Então, nós temos sentido isso. Então, quero também finalizar com um pedido a vocês. Lembra de orar pelo Daniel, orar pela minha esposa, pelo nosso filho, pela nossa equipe, pelos verdadeiros amigos que estão ao nosso lado, para que se mantenham firmes nessa trincheira, para que Deus continue conservando em nós um coração humilde e que o maná não venha faltar na minha casa, na minha residência, e que a gente continue a pregar a verdade, né, para honrar aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, que é o único Deus, que é Jesus Cristo. Que não seja o Deus orgulho, que não seja o Deus ego, que não seja o Deus vaidade, que não seja o Deus poder, fama, dinheiro, mas que seja tão somente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa mensagem que eu queria deixar rapidamente ao seu coração, nesse breve passeio aí, nós estamos fazendo juntos, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa lhe acompanhar por onde quer que você ande, viu? Que Deus te abençoe, te guarde hoje e amanhã e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Até, galera. Que Deus abençoe.